Bem, estamos aqui para mais uma aula. Sou o professor Cláudio Fernando. Hoje é dia 28/6. Nosso conteúdo de hoje, raiz enésima de um número real. Sejam todos e todas bem-vindos à nossa aula. Vamos começar? Bem, considerando um número real A, esse aqui, e um número natural N, esse é real, conjunto dos reais, e esse é natural, conjunto dos naturais. Conjunto dos naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a parte positiva. Conjunto dos reais, todos os números, incluindo o número com vírgula, dízima periódica não constante. E se n, que no caso é o índice, maior do que 1, esse índice tem que ser maior do que 1 para que a raiz enésima exista. Se aqui for 1, esse desenho, que é chamado de radical, não existe. A raiz enésima de um número real, A, esse A, é indicada pela expressão que está aqui, certo? Esse N sendo índice, esse índice tem que ser maior do que 1, então de 2 em diante. Esse radical só existe porque esse número aqui é maior do que 1, porque se ele for 1, esse radical deixa de existir. E o radicando um número, que no caso, para que eu tire ele daqui de dentro e resolva essa questão, eu transformo ele em potência. Já vimos potência, transformo ele em potência, e que o expoente que eu encontre aqui seja divisível por esse índice, fazendo com que ele consiga sair daí de dentro, certo? Pelo menos divisível. Ele pode ser uma divisão exata e ele consiga sair sendo um número natural, ou ele pode sair sendo ainda uma potência. Vamos ver isso mais para frente. Para examinar esse conceito de raiz enésima, vamos expressar o estudo em dois casos. Vamos separar, ele em dois casos. Quando o índice for par e quando o índice for ímpar. Aqui está o primeiro caso e logo após nós observaremos o segundo caso. O primeiro caso diz: quando o número real A é positivo, então está expresso ali entre os parênteses, o A sendo maior do que zero. Todo número maior do que zero é um número positivo. E N, um número natural par diferente de zero. Essa expressão, que é a raiz enésima, é igual ao número real positivo B. Isso aqui vai dar um número B. Tal que esse B elevado a um expoente seja igual a esse A. Trocando em valores, eu tenho um índice aqui, se ele não vier, é um 2. Se ele não aparecer, só aparecer o radical. E aí eu tenho a raiz quadrada de 36. Que vai dar quanto? 6. Pronto, esse 6 é o A. É esse A. É esse A. Certo? E ele foi trocado por esse B. Quem é esse B? É esse A, que é 6, elevado a 2. Ó. Seria esse B elevado a 2. Ó. Certo? Seria isso aqui. Ó. Então, esse 2 aqui é o meu N, que é o mesmo 2 daqui. Ó.
É essa a ideia que tem aqui. Certo? Para que eu tire ele dentro do radical, eu tenho que ter algo que faça com que ele saia. Então, se aqui é um 2, eu trocando esse 36 por 6 elevado ao quadrado, eu posso simplificar. E o meu 6 sai como resposta. 6 elevado ao quadrado é 36. Certo? Isso para o que está sendo colocado aqui. Quando o número real A é positivo, tá vendo? Positivo. O A positivo. E o N é um número natural par. Par, 2. Também se fosse 4, se fosse 6, fosse 8, 10 e assim sucessivamente. Eu tenho condição de dar uma resposta. Já nesse caso aqui, quando o número real A é negativo, A menor do que zero, e N é um número natural par, diferente de zero, a expressão da raiz enésima não é definida no conjunto dos números reais. Olha só. Se eu tenho um A negativo, menos 4, e aqui é um número par. No caso eu não coloquei, é um 2, né? Como eu mostrei aqui. O N é maior do que 1. Quando é 2 eu não preciso colocar. Posso colocar, só coloco a partir do 3. 3, 4, 5 eu tenho que mostrar. Mas quando é o 2 não precisa, é raiz quadrada. Então eu tenho a raiz quadrada de menos 4. Bem, isso aqui não vai existir. Não existe o A pertencente ao conjunto dos reais. Não existe esse A aqui, pertencente ao conjunto dos reais. Por quê? Vamos lá. Vamos para a potência. Olha só. Quando eu tenho 4, quando eu tenho 2 elevado ao quadrado, que vai dar 4. Vai dar 4. Então eu tenho 2 vezes 2. Eu encontro quem? 4. Encontro 4. Se eu tiver menos 2, eu vou ter menos 2 vezes menos 2. Multiplicação, sinais iguais, positivo. Deu 4 também. Então eu não vou encontrar nada com o expoente que eu poderia tirar daqui de dentro do radical que dê menos 4. Só vai dar 4 positivo. Então eu não vou encontrar menos 4. Essa é a razão pela qual no conjunto dos números reais eu não vou obter resposta, resultado aqui. Porque o meu radicando é negativo e meu expoente é par. Dessa forma eu não encontro resultado no conjunto dos reais. Vamos lá para o segundo caso. Nesse segundo caso, o índice N agora é ímpar. Então, aqui na raiz enésima, esse N agora é ímpar. Então, dado um número real, A, e um número natural ímpar, N, a expressão da raiz enésima é igual ao número real B, tal que B elevado a N de A. Então, nesse caso aqui, eu não preciso me preocupar com o A sendo positivo ou negativo, porque eu vou obter resultado. Vamos fazer alguns exemplos.
se eu tiver aqui a raiz cúbica de 125. Então, ó, eu posso trocar esse meu A aqui, ó, por um B elevado a um expoente. Quem é esse B elevado a um expoente? Seria 5 elevado ao cubo. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Então, eu troquei 125 por isso aqui. Então, quando eu simplificar aqui, vai dar 5. Então, eu troquei meu A. Ó, meu A vai ser igual a um B elevado ao expoente. Seria esse caso aqui. Um B elevado ao expoente. Tá ok? E aí, eu tirando de dentro da raiz, eu dei o resultado. Certo. Então, meu A foi positivo. Naquele primeiro caso, o A positivo tinha resultado. O A negativo não tinha resultado. Nesse caso aqui tem resultado todos os dois. Isso não tinha resultado A negativo no primeiro caso, no conjunto dos reais, né? Então agora eu vou fazer com ele negativo. Então, ó, raiz cúbica de menos 27. Ó, eu encontro o resultado também, ó. Então, a raiz cúbica, troco menos 27 por menos 3, ó. Menos 3. Certo? Então, ó, eu simplifico aqui e encontro o resultado. Então, meu A pode ser positivo, pode ser negativo, quando meu índice for ímpar. Meu índice foi ímpar, eu vou encontrar resultado. Nesse caso aqui, a gente podemos ir para a potência e notar que isso aqui é verdadeiro. Ó, menos 3 elevado à terceira é igual a menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. Multiplicação, sinais iguais é positivo. O positivo daqui, na multiplicação com o negativo, então o positivo com o negativo dá negativo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27, ó. Encontrei o valor. Então eu substituí esse valor por isso aqui, ó, que é verdadeiro. Então, quando meu índice for ímpar, meu A pode ser positivo ou negativo. No primeiro caso, eu só tenho resposta quando meu índice é par, eu só tenho resposta quando meu A é positivo. Quando meu A é negativo, eu não tenho resposta no conjunto dos reais. E uma boa observação aqui, tá certo? É uma observação muito importante, tá certo? É importante notar a diferença entre essas duas expressões. Olha só, o sinal de negativo está do lado de fora e o sinal de negativo do lado de dentro, tá certo? Da raiz enésima. Então, isso aqui é o oposto disso, tá certo? Isso aqui eu obtenho resultado, tá certo? Então, ó, menos a raiz de 9. Então, a raiz de 9 é raiz quadrada, né? Porque não tem número, então é um 2 aqui. Eu digo que 3 elevado ao quadrado é 9. 3 vezes 3 é 9. Então, aqui eu posso simplificar e o meu resultado é 3. E o menos continua, menos 3. Nesse caso aqui, não se define no conjunto dos reais. Tá certo? Porque eu não vou encontrar nenhum resultado que dê menos 9. Ó, se eu botar 3 elevado ao quadrado, eu vou encontrar 9. Se eu botar menos 3 elevado ao quadrado, eu vou encontrar 9 também. A gente fez isso no primeiro caso, né? Então, se eu pegar aqui menos 3 e colocar ao quadrado, eu vou ter menos 3 vezes menos 3, que vai dar 9 positivo. Multiplicação, sinais iguais, positivo. Então, eu não vou encontrar menos 9. Tá certo? Então, o menos 9, a raiz de menos 9, não se define no conjunto dos reais. Tá ok?
Uma boa observação é que também tem um jogo de sinais se caso o expoente aqui for ímpar, não é? Que é o caso, esse segundo caso. Então quer dizer, eu vou botar dois exemplos aqui. Que nesse caso, aqui no segundo caso, quando o expoente é ímpar, quando o índice é ímpar, aí meu A pode ser positivo ou pode ser negativo. Mas nesse caso aqui, nessa observação que nós estamos fazendo aqui agora, a gente tem que prestar atenção que vai ter jogo de sinais. Vamos lá? Olha só. Menos ao cubo. Menos 8. Olha só. Aqui eu vou ter menos raiz cúbica. Esse menos 8 eu posso trocar por menos 2 elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Certo? Aí vai dar 8 isso aqui. E base negativa, expoente ímpar, resultado negativo. Então isso aqui é isso. Quando eu simplificar aqui, eu vou ter o menos daqui de fora e o resultado que saiu de dentro do radical é menos 2, ó. Então, multiplicação, sinais iguais, positivo. Tenho que prestar bastante atenção nisso. Certo? E o caso esse outro caso aqui, eu fiz esse, né? Fiz esse. Comparando com o índice sendo ímpar. E nesse caso aqui, também vai ter resultado, mas não vai ter esse jogo de sinais, né? Que foi o caso que eu já fiz aqui. Vou fazer outro. Ó. Raiz cúbica. Raiz cúbica eu vou fazer esse mesmo, ó. Raiz cúbica de menos 27, ó. Eu vou encontrar a raiz cúbica de menos 3 elevado ao cubo. Simplifiquei. Menos 3. Aqui não tem jogo de sinais porque não tem um menos aqui fora, né? Então, nesse caso aqui tem que prestar atenção porque tem um menos aqui fora. Como o resultado aqui vai dar negativo, vai ter um jogo de sinais e acaba sendo positivo. Então prestar atenção nisso aqui. É muito importante essa observação. Tá certo? Então fica aí a aula de hoje até aqui. E espero vocês na próxima aula. Se inscreve aí no canal, dá um joinha. Até mais. Até a próxima aula.